Esse final de semana eu estava num barzinho com a minha esposa e aí chegou um vendedor de flores, e aí automaticamente ele ofereceu pra ela comprar e me presentear no caso, né. Ela não comprou, mas assim que ele saiu a gente ficou rindo da situação, porque é muito normal isso acontecer. E tudo isso mora naquela pergunta, né, a clássica pergunta: "Quem é o homem da relação?". E quando alguém faz esse tipo de pergunta eu me questiono: o que exatamente essa pessoa quer saber? Ela quer saber quem troca a lâmpada? Ela quer saber quem paga as contas, ela quer saber quem cozinha, o que exatamente ela quer saber e o que exatamente vai mudar na vida dela. Na maioria das vezes eu só respondo qualquer coisa genérica, tipo: "Ah, não tem homem na nossa relação", dou uma risadinha amarela, mas eu tenho esse hábito de pegar qualquer assunto e ir cavando, cavando, cavando pra ver o que que eu descubro sobre ele. Por isso que o nome do meu podcast é O Buraco é Mais Embaixo. E aí me veio um questionamento que foi: e se na verdade essa pergunta não for o preconceito? Eu sei que enquanto lésbica pode parecer que eu tô assim, ferindo, indo totalmente contra a classe, né, porque é uma pergunta ofensiva pra gente, me dói também quando eu ouço esse tipo de pergunta. Mas de verdade, e se não for o preconceito? E aí eu fui pesquisar e na psicologia existe algo chamado esquemas cognitivos. Basicamente, nosso cérebro é preguiçoso, ele já gasta muita energia para pensar. Então, ele começa a processar o mundo através de atalhos, de moldes que ele já conhece. E desde a nossa infância, a sociedade vai instalando na nossa cabeça aquele molde do casamento tradicional, em que um provê, o outro cuida, um lidera, o outro obedece. E aí, quando essa pessoa que só conheceu esses moldes super tradicionais, olha para um casal como eu e minha esposa, acontece o que a psicologia chama de dissonância cognitiva. Basicamente, o cérebro entra em conflito e dá um bug, dá tela azul. Porque é como se não tivesse uma gaveta pronta para arquivar essa informação. Então, muitas vezes, essa pergunta de quem é o homem da relação não é para necessariamente entender a nossa dinâmica. Ou melhor, é para tentar entender, mas não é uma curiosidade real. É mais o outro tentando resolver um curto-circuito que tá acontecendo ali dentro da cabecinha dele. Ele tá basicamente falando: "Me ajuda a te entender com as únicas peças que eu tenho". O problema é que as peças dele não montam a gente. E o buraco só vai descendo mais. Na sociologia, tem o que a gente chama de roteiros sociais, que são manuais não escritos de como as pessoas devem agir. E todo desconforto carrega uma informação. Quando a pessoa fica desconfortável com um casal de duas mulheres, de dois homens, ou qualquer outro casal que fuja aos moldes tradicionais, isso faz nascer uma pulguinha atrás da orelha, que é: poxa, isso aqui tá funcionando perfeitamente, sem o manual que eu recebi. Então, esse tempo todo, o manual que eu segui, sem escolha, era opcional? Existe um outro fenômeno chamado teoria da justificação. As pessoas precisam acreditar que aquelas regras engessadas que elas seguiram a vida toda são as únicas válidas. Porque, se não forem as únicas válidas, todos os sacrifícios que elas fizeram a vida inteira não fazem sentido. Um casal que funciona sem seguir um manual, sem seguir os papéis pré-estabelecidos, é uma ameaça para quem seguiu a vida inteira sem questionar. E aí eu cavei mais fundo. Tá, da onde vêm esses papéis? E sim, poderíamos ter um debate absurdo aqui sobre o papel da mulher na sociedade, sobre feminismo, sobre machismo, mas isso fica para um outro vídeo. Aqui a gente vai falar especificamente do papel do homem e da mulher num casamento. E esses papéis, né, de um provê, o outro cuida, parece muito natural, né? Mas não são. Parece que é uma coisa que vem da natureza humana, assim, que os homens da pré-história já eram assim, e as mulheres também já eram assim. E na verdade isso tem tipo 200 anos. Sim, só 200 anos. Antes da Revolução Industrial não tinha essa de provedor. Porque, né, as pessoas viviam na economia agrária, na economia artesanal, então a casa era o trabalho. E todo mundo produzia, homem, mulher, criança, no campo, no tear, na oficina. Não tinha isso de, e ele sai para trabalhar e ela fica em casa, porque ninguém saía. Essa divisão de provedor e cuidador nasceu justamente com a Revolução Industrial. Porque quando alguém precisou sair de casa para trabalhar nas fábricas, alguém precisou ficar para cuidar. E adivinha quem sobrou, né? E aqui a gente poderia também falar muito sobre o trabalho doméstico não remunerado, porque ele de fato é o que sustenta o trabalho pago. Alguém alimenta, limpa, cria os filhos, cuida do trabalhador, totalmente de graça para ele poder vender as horas dele. Quem é que lucra com isso?
Esse papel de dona de casa não é uma tradição milenar. É, na verdade, uma tecnologia econômica de 200 anos atrás que foi vendida como natureza para ninguém cobrar o preço. E aí eu fui ver até quando isso era lei no Brasil. E o Código Civil de 1916 classificava a mulher como relativamente incapaz. As mulheres eram equiparadas a um menor de idade. A mulher precisava de autorização do marido para fazer praticamente tudo, inclusive trabalhar. E isso só mudou em 1962 com o Estatuto da Mulher Casada. 1962 é muito recente. Com certeza alguma senhorinha do meu prédio casou nesse regime. E é aí que a pergunta: "Quem é o homem da relação?" vai ficando mais engraçada, né. Porque, por exemplo, eu e a Bruna, nós somos um casal de 2 mulheres e a gente nunca recebeu nenhum tipo de instrução de o que cada uma deve fazer. Ninguém escreveu o manual de esposa e esposa. Todas as dinâmicas do nosso relacionamento foram negociados do zero. Quem dirige, quem cozinha, quem limpa a casa. Nada é tão automático assim, tudo precisa ser conversado antes, o que pode parecer trabalhoso para alguns. Mas aí entra um ponto. Gottman, que é o principal pesquisador de casais, chegou a uma conclusão. Ele estudou por anos casais do mesmo sexo e viu que eles brigavam com muito menos hostilidade do que casais do sexo oposto. E o porquê disso? Porque quando duas pessoas não cumprem um papel, não precisam cumprir um papel e ninguém espera que elas cumpram um papel, não tem aquele ressentimento de você não fez o que eu esperava de você. Tem só duas pessoas negociando. Que é o que todo casal vai ter que começar a fazer daqui pra frente, porque os manuais antigos já não funcionam. Daí eu fico pensando a minha vida com a Bruna, a loucura que é com 3 gatos, 3 cachorros. Se a gente tivesse tentando caber em algum molde, se eu fosse, por exemplo, o papel da mulher que cuida inteiramente da casa e a Bruna trabalhasse o dia inteiro fora, nossa, eu não aguentaria um dia. Nada do que a gente construiu coube em molde nenhum. Eu separei alguma das perguntas que eu mais recebi ao longo desses anos como uma lésbica. E aí eu percebi que, na verdade, todas elas são a mesma pergunta, vindas de formas diferentes. Quem é o homem da relação, a gente já entendeu, né? É a busca pela gavetinha que falta. Quem paga a conta no encontro? Essa é uma variação bem específica, né? Mas está totalmente relacionado com o prover masculino. A pessoa quer entender quem é ali da relação que provém. Que provém, gente. Mas quem pediu em casamento? Novamente, tentando associar o papel do homem e da mulher num relacionamento heteronormativo. Quem é mais sensível? Aí esse aí já inverte a lógica das outras perguntas, porque não tá tentando buscar o homem da relação, e sim tentando entender quem cumpre aquele papel feminino da emoção. E aí a pior de todas é: vocês não sentem falta de eu queria realmente responder como eu gostaria de responder. Mas não, a gente não sente falta. Mas essas perguntas, no fim, dizem mais sobre quem tá perguntando do que sobre quem tá sendo perguntado. Porque quem pergunta deixa muito claro que ela só conhece aquilo, aquele modelo. Mas aí eu vou finalizar de uma forma meio desconfortável. Porque é muito fácil só rir ou achar ruim as pessoas que perguntam quem é o homem da relação. Mas será que nós, casais lésbicos, casais homoafetivos no geral, a gente também não escorrega nesses moldes de vez em quando? Porque a gente cresceu no mesmo mundo que essas pessoas, na maioria das vezes a gente recebeu o mesmo manual. Será que a gente não reproduz mesmo sem perceber, sem querer? Eu não sei se absolutamente todas as coisas da minha rotina foram realmente conversadas ou se só alguém assumiu o papel. E é uma coisa que eu pretendo refletir nos próximos dias analisando a dinâmica da minha casa. E esse é o meu convite para você também, especialmente casais héteros. Reparar nisso. O que você está fazendo no piloto automático? O que você faz todo dia só porque você assumiu que era o seu papel? Pensa nisso e se você gostou desse vídeo, eu também tenho um Substack e eu aprofundei ainda mais esse assunto por lá. Esse foi o primeiro vídeo que eu faço aqui pro YouTube totalmente sozinha e eu tava muito nervosa e eu espero que vocês tenham gostado e que eu consiga trazer conteúdos cada vez melhores.